Então, vamos falar de cartas libanesas e vamos falar do Congo. Vou começar pelas cartas. Como é que você chega nessas cartas, Eduardo? Você é neto de libanês. Sou neto de libanês. Segunda geração no Brasil. Eu sou a segunda geração, exatamente. Eu também sou a segunda geração. Você também é? Sou. Nagli é... É árabe. Ah, Nahli. da onde, você sabe? Líbano, não só sei Do isso. lugar, não sabe. Não sei se é do Zarli. Me falam que é do Zarli, mas não sei. É que muitos chegavam também mudavam os nomes. Mudavam, Então coitados. dava pra A minha saber. avó chegou com 13 anos, ela realmente... E dos dois lados? Tadinha. Não, eu sou 50%. Do outro lado, da minha família, minha mãe é espanhola. Entendi. Aí, mas sou totalmente imigrante. Todos nós. Aqui Todos todos já nós. no Brasil é difícil Exato, nascer. difícil achar um só. E aí, seus avós chegaram de onde? Meus avós vieram do Líbano. Minha avó veio de Beirute, de uma aldeia, Dabstar, que eles falam, e meu avô, a gente até acha que foi da Síria também. Mas meu avô não É conhecia. porque todos entravam pela Turquia, então todo mundo daí, quando eu era pequeno... Não, na verdade é que o Império Otomano porque tomou todo conta mundo ali, era né? turco, Esse, inclusive, é para qualquer árabe, qualquer libanês, para xingar, chama de turco. É. Porque eles tomavam conta da região, né? E quando eles vieram, na época dos meus avós, foi na Primeira Guerra, eles vinham com o passaporte dos turcos, né? É, E por toda isso a que- mesma região ali, né? Sim, no Brasil todo mundo acha que... onde eu sou de Juiz de Fora, que da minha família foi para Minas. E no meio dessa confusão toda, todo mundo era turco. E quando realmente eu conheci uma turca no Rio, eu conheci anos depois, eu não conhecia nenhuma turca, Sim. nunca conheci. E é completamente diferente. E né? ela fica indignada, porque onde ela vai as pessoas falam, eu também sou turco e tal. E não é nada, ela fica ficando brava. Não, a língua é diferente, o alfabeto, tudo é diferente, bota no mesmo pacote, né? Coitada, a comida, tudo, a raça, né? Sim, É sim. outra coisa. Bom, eles vieram do... Eles A minha vieram- avó falava que via o Beirute lá embaixo. Então, eu suponho que era da montanha. Eu Uma ainda não aldeia fui para na lá, montanha, mas talvez eu quero em breve, vou conhecer de perto isso, até para explicar melhor. Mas os meus avós, a minha avó eu conheci, minha avó morreu com 96 anos. Meu avô eu não conheci, mas quando a minha avó faleceu, ela deixou umas cartas em árabe. E essas cartas, para mim, foram a fonte de pesquisa minha inicial, para poder estudar um pouco a história deles, né? E montar um espetáculo em cima disso, era essa a ideia. Porque estavam tudo em árabe e eu não falo árabe. Infelizmente, eu não falo árabe. Porque meu pai também não fala, Pois então é isso, eles não passa. passaram para a gente. Nesse ponto, somos muito diferentes dos judeus, né? Porque os judeus passam Muito mais. tudo para os filhos, né? E a tradição também, né? Preservam Muito mais essa mantida, tradição. né? E os árabes deixam rolar. E tem uma coisa também dos árabes que é uma característica, até pela questão do comércio, eles têm uma coisa de meio que se embrenhando na sociedade, né? Então, eles se misturam o tempo todo. Né? Ou 50% com você ou eu, mas tem de todos os lados. Você tem é famílias. 50% também, assim? Dos 50%. É. Do lado do meu pai. Os dois vieram de lá. Do outro lado, Do não. meu pai, os Da dois minha vieram mãe já de não. lá. É. Tudo misturado. Porque deixa tudo vira-lata aqui. Completamente. E são histórias parecidas. É engraçado porque a peça, eu falo que a peça fala sobre imigração libanesa, porque, como eu disse, peguei essas cartas dos meus avós, mas o autor, que é o José Eduardo Vendramini, que é filho de libanês, a mãe dele é libanesa, a gente estudou, ele foi meu professor na época da faculdade, e a gente junto montou esses textos baseados nas nossas famílias e vários outros relatos reais. Então, as pessoas iam contando as histórias e a gente ia montando, que montou toda essa estrutura desse texto, inclusive foi indicado ao Shell, lá em São Paulo, prêmio PCA, porque é uma dramaturgia inédita em cima de relatos reais, né? Mas o que eu acho bonito, que eu falo, eu usei a minha família para poder falar de uma história sobre imigração, mas todo mundo que vai assistir, de uma certa forma, sente contemplado, partindo do princípio que somos todos imigrantes aqui, né? E eu acho isso bonito de ver, que é uma história de luta, como tantas outras histórias de pessoas que chegaram numa terra desconhecida, né? E os árabes tinham a coisa de não falar língua. Imagina, você chega... É muito mais... Eles não tinham Google, né? Mas a você sua avó saber. não tinha Essas tradutor. coisas, né? A sua avó achava que falava português ou ela falava? Não, ela... Quer dizer, ela A inclusive, minha avó passou a vida achando que falava, Não, mas era uma língua, era com uma muito coisa sotaque, né? muito O tempo todo. confusa. É. E quando ela... Impressionante. É difícil. E quando Ela que achava, sabe? Eles acham, e até hoje, inclusive, que falam. Mas a minha avó, quando faleceu, com 96 anos, ela já foi ficando mais velhinha e ela só falava em árabe. A gente não entendia mais as coisas que ela falava. Ela foi se fechando, foi voltando a ser criança, né? Claro. Vai se fechando, fechando. E é engraçado isso, essa relação com a língua também.
Mas por conta do comércio, que eu acho isso importante, tem até uma das histórias que a gente conta, chegou um primo, chegou para cá no porto, sem falar a língua, sem falar, já vendeu o vestido. A mulher já vendeu o vestido no porto. Essa questão do comércio é muito boa, né? Está impregnado mesmo. Deles, né? Que o país é uma tripinha, né? Não tem agricultura forte. O forte é o comércio mesmo, né? E é o que eles exportavam para os outros países quando eles viajavam, né? A beleza nisso. E o que tem de relato nessas cartas? Conta um pouco da humanidade Tem tanta história bonita assim. Para mim, um dia tão importante hoje. Meu pai faria 100 anos hoje. Hoje? Hoje. Olha, que bonito. Bacana, né? E aí me conta das cartas. O que diz lá? É uma mistura, né? Porque como são as histórias da minha família, do autor e de tantas outras... O autor é Vendramini? José Eduardo Saad Vendramini. Saad, a mãe. Mas é italiano, Vendramini, né? Eu até estava falando é 50%. 50% também. O meu lado também é 50%. Tem Pandolfi, tem Querosteles, uma mistureba também. Mas os italianos e os árabes têm coisas muito parecidas, né? A coisa da comida, que isso parte em todos os relatos. A coisa da comida, né? A coisa da família ao redor da mesa. Impressionante. Esse compromisso com a mesa farta. O tempo todo, né? Tem um provérbio árabe que eu acho que se aplica aos libaneses, que é vida é aquilo que acontece entre uma refeição e outra. E eu acho que é um pouco isso mesmo, né? Que a gente faz e que os árabes fazem, de modo geral. É uma ofensa, né? Não aceitar uma comida, uma coisa imagina, e se não repetir também, imagina. Também é triste. Imagina, não gostou da minha comida. A pessoa não gostou da comida. Come mais um pouquinho. A mãe sempre falava uma coisa. Minha mãezinha foi embora esse ano ela falava assim, filho, você repete nem que seja por educação, mas você tem que repetir a comida na casa onde você está visitando. Educação. Impressionante. É a força da imigração mesmo, porque os italianos também insistem para você comer, né? A mãe era italiana, Os orientais já têm uma outra posição, não sei como na África. Na África também a comida é muito importante. É muito importante, porque a comida é um momento que reúne gente. Realmente a gente compartilha aquele momento lindo, tenta criar os laços entre o membro da família. A comida é uma coisa muito importante na África. A vida é uma coisa que acontece entre uma refeição e outra. Pronto, definitivo. É a comunhão, né? A celebração. E aí ela falava, ela trocava correspondência com quem? Então, eu não consegui traduzir todas as cartas, eu traduzi algumas. O que falava da família. Eu sou paulistano, sou de São Paulo. Então, São Paulo tem uma colônia árabe gigante. Esse dado que eu acho muito bacana, assim, a gente tem mais libanês no Brasil que no próprio Líbano. Isso é muito forte, né? Que coisa mesmo. A população do Líbano chega entre 5, 7 milhões. A gente tem para mais de 10 com descendentes, né? Mais de 10 milhões morando aqui. A mesma coisa com a colônia japonesa. Eu acho isso muito forte, né? E quanto isso também está impregnado na cultura nossa, né? São Paulo é muito mais forte, talvez, que o Rio, isso, assim, né? Os bairros, tem o bairro italiano, o bairro dos judeus, os bairros dos árabes, né? Eu acho isso, talvez... Qual bairro dos árabes? Tem muito, é misturado, né? Mas o 25 de março, toda a parte de comércio... Como o Saara aqui. Exatamente, como é que é o Saara daqui. Então é muito forte a presença, né? E também tem as mesquitas lá, enfim, acho que isso continua de uma certa forma. E o que eu acho bonito de todos os relatos, eu acho que é uma mistura, assim. Tem uma coisa das cartas da minha avó, que eu lembro uma vez, a primeira carta que a gente traduziu, em um árabe mais arcaico, né? É a coisa da palavra, como eles têm a coisa da retórica muito forte. Então, ela tomava quase uma folha inteira para dizer que estava com saudade. Mas para chegar nisso, ela começava dizendo: o meu coração está em labaredas, queimando por a sua falta, que não está aqui comigo presente. Mas até chegar nisso, ele podia ser saudade. Acho que essa beleza do arabesco mesmo, assim, o texto é um pouco isso, assim, de você misturando as histórias, né? Porque daí é um personagem só, a sinopse da peça é isso, é um personagem, Miguel Mahfouz, que vem do Líbano na Primeira Guerra, vem para trabalhar no Brasil e deixou a mulher grávida no Líbano. Então ele vem para cá tentar um pouco a vida e diz que vai voltar para o Líbano, essa é a ideia dele. Só que nisso ele se vê apaixonado pelo Brasil, como muitos que vinham para cá e não voltavam para o Líbano, meus avós nunca voltaram para o Líbano. E acho que tem essa coisa muito forte, eles acabam tomando o Brasil como a terra deles, né? Mas mantendo a referência toda de lá. E a história passa por tudo isso daí, até no final, quando eu começo a fundir as histórias.
e começo a contar os feitos da comunidade no Brasil. A construção do Hospital Sírio-Libanês, por exemplo, lá em São Paulo, a presença massiva na medicina, na política brasileira, na indústria, né? Eu vou começando a falar um pouco sobre tudo isso, a questão do comércio. Então, os tempos vão borrando no final e as histórias vão todas misturando. Então, já não é mais o Miguel Marrafus, né? Não é esse imigrante que veio, são todos. Isso que eu acho que é a beleza desse texto, dos relatos também. E aí você faz uma viagem, né, de certa forma. Uma grande viagem, porque é a chegada dele, né, em 1914, ele chega no interior de São Paulo e começa a mascatear. Essa era a profissão mais comum entre eles, o mascate. Que é aquele dia de porta em porta, né, vender lojinha, faz produto, faz tecido. Tá lembrando também, né? Tô lembrando de tudo. Muito Tô vendo bom. no seu olho. Pena que eu não tenho nada assim, nenhuma carta. Eu não sei, eu acho que minha avó nem sabia escrever, porque ela era tão menina, né? Será que ela sabia? Não sei. Eu só conhecia a avó, não conhecia o avô. Mas se meu pai nasceu em 16, eles vieram antes. Sim, sim. Ele nasceu aqui. Ele já nasceu aqui. Então, sim. E é bonito porque sempre no final da peça vem sempre alguém falar: eu também tenho uma carta da minha avó. Ou eu tenho uma história ótima que eu queria contar. Eu falei, vou fazer Cartas Libanesas 2, 3, 4. Eu vou conversar com você depois no intervalo, quero vou te colher. contar algumas histórias. Muito bom. Está em cartaz onde mesmo? No Sesc Copacabana. Eu vou estrear agora, na sexta-feira, no dia 9. É sexta e sábado às 19 horas e domingo às 18 horas. E nós temos um VT. Oba! E fica até quando? Fica até dia 25. De setembro, tá? Eu queria só contar também junto que com a vinda desse espetáculo, tem um outro espetáculo chamado Salam Alek, que é a versão feminina do espetáculo. É uma atriz chamada Valéria Arbex, que também vai estar em cartaz no Sesc Copacabana, de terça, quarta e quinta, às 20 horas. E ela também pegou as cartas da avó dela. Eu não a conhecia. Foi uma bela coincidência. Nossa, devia ter trazido ela aqui, né? Também. Era para poder falar Seria sobre uma isso. coincidência boa. E ela tem a versão feminina. Eu não a conhecia quando eu fiz. Quando eu fiquei sabendo, ela também é de São Paulo. Salam Alek. É, baseado no Salam Aleikum, Aleikum Salam. Exato. E tudo isso não daria um bom livro também? Também daria. Daria. Seria uma boa fazer isso, né? Eu quero fazer um documentário, eu quero ir para o Líbano também para poder fazer isso, né? Continuar contando e anotando essas histórias todas. Que muita história não entrou, porque não cabia, senão eu ia fazer, né? 6 horas de peça. O público não ia aguentar. Não, muito bom. A gente tem um VT, vamos conferir? Alô, Sabra. Sejam bem-vindos. Yamit Alô, Sabra. Sejam 1000 vezes bem-vindos. Awed. Muito brasileiro. Boa noite. Hoje eu quero tudo que eu tenho direito. Eu quero dançar o Tabek, a dança camponesa lá das montanhas do Líbano. Eu quero ouvir o som de gente cantando. Eu quero festa, eu quero prazer. Eu quero fumar um narguilé de prata. Isso é aumenta o seu bigode. Charmuta, puta! O que eu fiz? Que mal é essa? Que interessa? Deus, God, Deus, Allah, Allah, Allah. Uau. Muito bom, muito bom. A gente reforça no final o serviço, né? Horário, Ajuda. dia.